Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar lendo livro de Mateus 20. Mateus 20, do 1 ao 16. Mateus 20, do 1 ao 16. Mateus 20, do 1 ao 16. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e a 9ª fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, respondeu eles. Eles lhe disse: vocês vão também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-os o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando os receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso, o trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Amém? Você pode se assentar, tome seu lugar. Acredito que você já deva ter passado em algum momento aí da sua vida por essa parábola aí, né? A parábola Trabalhadores da Vinha. O tema que eu quero dar para a mensagem nessa noite é: o Senhor procura por trabalhadores. Esse é o último domingo do mês. Não é a última pregação do ano. Dia 31 nós temos a última pregação. Ela vai ser feita antes da virada, então nós teremos uma última pregação aí ainda. Mas coube a mim trazer a última mensagem do domingo para a igreja. E eu creio que vai ser uma mensagem reflexiva. Eu acredito que o Senhor, era isso que o Senhor queria trazer para a igreja, porque nós estamos num momento bem propício para fazer alguns questionamentos a nós mesmos e repensar algumas coisas sobre as nossas vidas. E eu acredito que nessa noite nós vamos poder refletir um pouquinho. Esse texto que nós acabamos de ler é mais uma das parábolas contadas pelo Senhor Jesus. E só para a gente definir aqui, parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias para transmitir uma lição moral. Histórias curtas, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana. Consiste em histórias que pretendem trazer algum ensinamento de vida. Como eu disse, essa que nós acabamos de ler é chamada a parábola dos trabalhadores da vinha.
uma parábola conhecida. Porém, diferente da maioria das outras parábolas, ela só está escrita, você só vai encontrar ela no livro de Mateus, como a gente leu. E outra curiosidade sobre ela, ela começa com a seguinte frase, como nós lemos, né? O reino dos céus é como. E essa mesma frase também dá início a outras parábolas. A do joio, a do trigo, semente da mostarda, do fermento, da pérola, entre outras parábolas. A frase inicial é essa: o reino dos céus é como. E eu acredito, irmãos, que Jesus queria, de alguma maneira, facilitar o nosso entendimento com relação ao reino dos céus, com relação ao reino de Deus. Eu acredito que Jesus queria, de uma forma, de uma linguagem simples, uma linguagem familiar, fazer com que nós entendêssemos como era o reino de Deus. E nessa noite, nessa tarde, né, início de noite, eu quero compartilhar com a igreja alguns aprendizados que eu tirei para a minha vida meditando nessa parábola. E o meu desejo é que você também possa se atentar a algo nesta parábola, a algo nessa noite que possa contribuir também para um crescimento na sua vida. Que nós possamos juntos, irmãos, entender o que é e o que o Senhor espera de nós no reino de Deus. Amém? Dos versículos 1 ao 7, nós vamos ler sobre o recrutamento de alguns trabalhadores. Depois você pode ler lá na sua casa com calma, meditando e estudando sobre o que nós vamos falar aqui. Então, do 1 ao 7, a gente vai ver ali que houve um recrutamento de alguns trabalhadores. Diz o texto que o proprietário saiu bem cedo para contratar esses trabalhadores. E depois, se você continuar lendo lá, ele vai dizer que esse proprietário sai novamente às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17. E esses últimos, ele vê ali desocupados. E então esse proprietário os chama para trabalhar. Naquela época, irmãos, as pessoas que queriam trabalhar, elas se reuniam nas praças das cidades. Elas ficavam ali esperando uma oportunidade, uma oferta de trabalho para aquele dia. Então o texto que a gente leu diz que o dono foi à busca desses trabalhadores, e aqui esse dono nessa parábola nós podemos trazer para as nossas vidas como uma representação de Deus. Ele vai até esses trabalhadores, ele vai até esses homens para chamá-los para trabalhar na sua vinha. Então ele passa ali naquela praça e ele encontra alguns homens que ali estavam disponíveis para trabalhar para eles. E aqui eu quero entrar no primeiro tópico da mensagem, que diz assim: o Senhor chama a todos para o trabalho. Assim como aquele dono, irmãos, que saiu à procura de trabalhadores para a sua vinha, o Senhor também está à procura de trabalhadores para o seu reino. E a pergunta, já para nós começar logo cedo, refletindo, meditando nessa noite é: se o Senhor passasse pela praça amanhã bem cedo, Ele iria te encontrar disponível, disposto para trabalhar para o reino? Infelizmente, irmãos, hoje aí no mundo cristão, existe um pensamento que diz assim, né? Algumas pessoas, lógico, não são todas, não estamos falando, né? Não vamos generalizar aqui. Algumas pessoas pensam assim: bom, eu já aceitei Jesus, eu já estou salvo, eu já fiz a oração, e agora é só aguardar a volta do Senhor Jesus. Não está errado, irmãos. Até porque a Bíblia nos diz que a nossa salvação, ela vem pela fé. Não é por obras, ela é pela fé. Então eu quero te dizer que se você se arrependeu de todo o seu coração, se você
confessou seus pecados, se você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você está deixando Ele ser verdadeiramente o Senhor da sua vida, porque nós não só aceitar, irmãos, é fácil. O lance é deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Então, se você cumpriu esses critérios aí, tá tudo certo. A sua salvação está garantida. O problema, irmãos, que muitas vezes, né, como eu disse, como algumas pessoas pensam dessa maneira, algumas pessoas acabam simplesmente por cruzar os braços e esperar pela volta do Senhor Jesus. E será que é isso, irmãos, que o Senhor espera de mim e de você? Será que realmente é isso que o Senhor espera de nós? Que nós o aceitamos como o único e suficiente Salvador da nossa vida, e aí a gente pode sentar, cruzar os braços e esperar Ele voltar? Você acredita que é isso mesmo que o Senhor espera de mim e de você? Não, irmãos. O Senhor está à procura de trabalhadores para o seu reino. Não é da vontade do Senhor ver ninguém ocioso, desocupado nas praças por aí. Nunca se ouviu falar tanto, irmãos, da volta do Senhor Jesus. Na verdade, eu acho que desde que Ele foi, se ouve que Ele vai voltar, né? Acredito que, né, todos nós temos ouvido muito falar que o Senhor Jesus está voltando, que o dia está próximo. E isso é uma verdade, irmãos. Isso é uma realidade. Isso vai acontecer. Mas ninguém sabe quando isso vai acontecer. Qual é o dia, qual é a hora, qual é o horário. Nós só temos a certeza que isso vai acontecer. E a minha intenção aqui nessa noite é fazer nós refletirmos junto, que a gente possa refletir juntos. Quando esse dia chegar, irmãos? Quando eu e você estivermos frente a frente com o Senhor Jesus, quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, quando nós tivermos que nos apresentar diante dEle, para apresentar os nossos trabalhos, as nossas obras. Não é por obras que somos salvos, mas nós estamos aqui para fazer algo, para realizar obras. Quando nós estivermos frente a frente ao Senhor, o que nós vamos dizer para Ele? Vamos ilustrar aqui. Digamos que esse dia fosse hoje, e o Senhor dissesse assim: Léo, venha cá, se apresente na minha sala, eu quero ter uma conversa com você. Eu preciso saber o que você fez todo o tempo que eu te deixei na terra, desde o dia que você me aceitou como seu único e suficiente Salvador. Quais foram as obras que você realizou? Quais foram os trabalhos que você desenvolveu no meu reino, desde que você me aceitou como seu suficiente Salvador? Você falou de mim na fila do supermercado? Você falou de mim em Foz do Iguaçu? Você falou do meu evangelho na faculdade? As meninas? Você tem falado de mim? Você orou pelas pessoas que eu mandei até você com uma dor de cabeça e você disse para ela assim: peraí, toma 40 gotas de dipirona que vai passar. Foi isso que você pediu? Foi isso que você fez? Ou você orou por ela que eu mandei lá para você orar? Você fez isso? Você tirou um tempo da sua semana para atender mulheres que estavam com problema no casamento? Você tirou esse tempo para conversar com essas mulheres? Eu coloquei aquelas mulheres lá no teu caminho. E o que você fez? Você cuidou delas? Ou você estava mais preocupada com os seus afazeres? Você ajudou na igreja onde você está congregando? Você se preocupou com as pessoas que eu mandei lá? Quantos abraços você deu? Quantos apertos de mão você deu? Você se preocupou em fazer algo na igreja onde você está?
Você já parou para pensar, irmãos, numa conversa assim com o Senhor? Quais seriam as suas respostas, irmãos? Reflita nessa noite. Quais seriam as suas respostas? O que você iria apresentar para o Senhor Jesus? Eu me recordo de uma mensagem, eu não vou me lembrar quanto tempo faz, mas já faz um bom tempo, eu creio que uns 2, 3 anos, que o Fernando trouxe uma mensagem aqui. Eu acho mais ou menos isso. Faz tempo, para você ver como é que marcou a minha vida, né? Foi logo ali depois da morte do pastor Odair, e o Fernando trouxe uma mensagem que ele disse assim, ó, que em uma das crises que ele tinha, né, de ansiedade, ele pensou assim: se eu morrer, como que eu vou me apresentar perante o Senhor? De mãos vazias? Eu me recordo certinho dessa frase dele falando, irmãos. E aquilo me deu como que eu vou me apresentar diante do Senhor, irmãos? Quais serão as obras? Quais serão os trabalhos que você vai apresentar para o Senhor? Essa foi uma preocupação do Fernando, irmãos. Mas ela precisa também ser uma preocupação minha e sua. Será que nós temos trabalhado, irmãos, cooperado com o reino de Deus? Ou será que a nossa vida anda tão ocupada, nós temos tanta tarefa para fazer, tantas coisas para nos envolver com as nossas vidas, que nós não sobra tempo para nós pensar em fazer algo para o Senhor? Deus não nos criou por acaso, irmãos. Ele nos criou com um propósito. Não existe acaso no reino de Deus. Ele não te criou por acaso. Ele não te criou por acaso. Ele não te colocou aqui por acaso. Você acredita, irmãos, de verdade, que você está congregando aqui nessa igreja por acaso? Você acredita que você está congregando nessa igreja por falta de opção de igrejas em Cascavel? Você acredita nisso? Ou você acredita que Deus tinha um propósito em te mandar aqui para essa igreja? Você acredita que Deus tinha algum trabalho para você fazer aqui nessa igreja? Eu não sei se todos sabem, eu quero contar rapidamente como eu e o Marcelo viemos parar aqui. Talvez algumas pessoas já sabem, mas eu acredito que a grande maioria não sabe. Nós éramos de uma outra religião. Na verdade, né, irmãos, nós não éramos nada, né? Nós dizíamos que era, mas não éramos nada. E uma das minhas irmãs, não é a Angelina, uma das minhas irmãs estava passando por uma dificuldade no casamento. E eu tenho uma amiga que ela conheceu o pastor Zeferino. Lembram do pastor Zeferino? Alguns aqui conheceram o pastor Zeferino. E ela conheceu o pastor Zeferino, e o pastor Zeferino, ele atendia na casa dele. Então você ia lá, fazia oração, ele revelava a tua vida inteira, enfim, né? Vocês conhecem a história do pastor Zeferino, né? Hoje ele já está com o Senhor, mas enfim. E essa amiga falou assim: Léo, tem um pastor que pode ajudar a tua irmã. E eu falei assim: é esse mesmo, porque a gente quer a bênção, né, irmãos? Eu falei: é esse mesmo que eu preciso, vamos atrás dele. E aí descobrimos a casa do pastor Zeferino, enfim, e fomos. Resumindo a história, o pastor Zeferino não atendeu mais na casa dele, houve uns problemas lá, ele não atendeu mais na casa dele. E aonde que o pastor Zeferino veio cair? Aqui, na igreja do pastor Odair. E nós, eu e o Marcelo sempre fala, né, Marcelo, que ele veio de motorista. Ele caiu de motorista nessa história, porque na época eu não dirigia, então ele foi o motorista meu e da minha irmã. E nós viemos aqui nessa igreja atrás do pastor Zeferino. Viemos alguns cultos aqui, ficamos aqui, enfim. Resumindo a história, irmãos, a minha irmã seguiu a vida dela numa outra religião. A minha amiga seguiu a vida dela numa outra religião. E cá estamos, eu e o Marcelo. Vocês acham que o propósito era com a minha irmã ou com a minha amiga? Não. O Senhor já estava vendo esse tempo, essa hora. O Senhor tinha um propósito para a minha vida e para a vida do Marcelo nesse tempo, nessa hora. Queria o Senhor, sim, que nós estivéssemos aqui nesse momento. Então, irmãos, não é por acaso que você está aqui. E eu sei, irmãos, eu conheço algumas historiazinhas aqui
José Carlos com um carro, que é uma história também cabulosa. Eu conheço umas histórias aqui, irmãos, que não, sabe assim, gente, não faz sentido. Era para você estar aqui. Não é por acaso, irmãos. Deus tem um propósito, Deus tinha um propósito naquela história. Faz aí, ó. Pensa aí na sua história. Como que você veio cair aqui? Tem gente que passou aqui em dia de festa, irmãos, e entrou em dia de festa. E está aqui até hoje. Entrou aqui só para comer. Brincadeira. Mas está aqui até hoje. Irmãos, Deus tem um propósito em tudo. Você não está aqui por acaso. Tem algo a ser feito aqui. Tem algum trabalho para você ser feito aqui. Ontem o Marcelo, até falei para ele assim, né? Você que não foi no Itália ontem, infelizmente perdeu, né? O Marcelo ontem estava ousadinho ontem no Itália, irmãos. E assim, ó, eu até falei para ele assim, que até comentei com a Jane agora na entrada, quando ele prega e eu prego, a gente não se fala. No início eu até mostrava a minha mensagem para ele, falava, Marcelo, por favor, corrija aqui, porque, né? Aí hoje eu sei que ele tem bastante coisa, enfim, e esse final de semana coincidiu dele pregar no sábado e eu no domingo. Então eu não falei, não vou ficar incomodando ele. Eu vou na força do Espírito Santo. É na força do Espírito Santo. E aí eu nem falei com ele. E ontem, para minha surpresa, quando a gente chega lá no Itália, sobre o que o Marcelo vem falar, cooperar com o Evangelho. E daí eu já comecei a pegar meu celular e comecei a copiar algumas coisas. Falei, isso aqui eu vou acrescentar na minha mensagem, isso aqui eu vou acrescentar na minha mensagem. Que tinha tudo a ver, assim, irmãos. Ele falou ontem lá no Itália, perguntou para os irmãos lá, para que a gente fizesse uma reflexão na nossa vida. E eu quero estender a pergunta dele de ontem aqui. Nós estamos no final do ano, irmãos. Como eu disse, hoje é o último culto do ano. Como foi a sua cooperação com o Evangelho? Como foi a sua cooperação com o reino de Deus neste ano? O Senhor se alegraria do trabalho que você fez? O Senhor se alegraria das obras que você desempenhou neste ano, irmãos, com relação ao reino de Deus? Reflita aí. Cada um de nós aqui, irmãos, tem um dom. Cada um de nós aqui tem um talento, irmãos. Cada um de nós aqui tem um chamado. E a pergunta para nós é: o que você fez com isso neste ano? O que você fez com o dom que Deus te deu? O que você fez com a habilidade que você tem? O que você fez com o chamado que você tem neste ano? Se você for embora hoje, irmãos, só pensando nisso, que eu e você fomos chamados para cooperar no Evangelho, para ajudar, para trabalhar no reino de Deus, se você for embora só pensando nisso, pronto, já estou feliz, já me dou por satisfeito. Tenho uma habilidade, irmãos, que é só minha. Tenho uma habilidade que é só sua. Tenho um dom que é só meu. Tenho um dom que é só seu. Essa o Marcelo também falou ontem e eu peguei, tá? Lembra quem, né, conviveu com o pastor Odair? Vocês lembram, irmãos? Quanto o pastor Odair insistia para que cada um de nós descobríssemos os nossos dons? Eu lembro de uma vez de um papelzinho. Quem preencheu aquele papelzinho para descobrir os dons? Quanto o pastor Odair insistia para isso, para que a gente descobrisse? Você já parou para pensar, por que será que ele se preocupava tanto em nós descobrirmos o nosso dom? Ele sabia, irmãos, que enquanto eu e você não desenvolvesse os nossos dons, não exercesse as nossas funções, os nossos chamados, a igreja estaria perdendo. E a gente sabe, irmãos, todos vocês aqui sabem, do amor que o pastor Odair tinha por essa igreja. E o quanto ele queria que essa igreja crescesse, em quantidade e qualidade. Eu acredito que era por isso que ele insistia tanto para que eu e você se desenvolvesse no reino de Deus, para que eu e você trabalhássemos pelo reino de Deus. Eu sempre, eu falo aqui, já testemunhei, irmãos, teve uma vez que eu queria sair da igreja. Eu cheguei em casa e falei para o Marcelo, eu vou sair da igreja, eu não vou mais naquela igreja, porque eu não aguento mais o pastor daí fica me incomodando para pregar.
Falei para o Marcelo, falei, eu não vou mais, o pastor não para. E ele vinha, irmãos, aquele jeitinho deles. Irmã, tá na hora de começar a pregar. Irmãos do céu, tadinho, gente. Eu fazia cada cara para ele, querido. E olha aí, cá estou eu hoje, né? Ele acompanhou algumas mensagens minhas e eu louvo a Deus pela insistência dele na minha vida. Você tem um dom, irmãos, você tem um chamado, você tem uma habilidade que é só sua. E eu e você fomos chamados a trabalhar para o reino. Você já parou para pensar, irmãos, se você que está aí sentadinho tem um dom de cura e não está exercendo esse dom? Quantas pessoas estão deixando de ser curadas porque nós estamos de braços cruzados esperando a volta do Senhor Jesus? Já pensou se você tem o dom de profecia e o Senhor quer usar a sua vida para falar com alguém, para trazer livramento para a vida de alguém, e nós estamos aí sentados de braços cruzados esperando a volta do Senhor Jesus? Já pensou se você tem habilidade, irmãos, para dar aula? Se você tem habilidade para tirar fotos? Se você tem habilidade para mexer no computador? Já pensou nisso? Pessoas podem estar sendo prejudicadas pela nossa acomodação. Eu quero citar só 2 exemplos que são bem recentes aqui, para vocês verem. Eu não sei se vocês têm acompanhado, irmãos, as publicações da igreja. Se vocês têm acompanhado a página da igreja. Até um tempo atrás, o João, com toda a sua boa vontade, sua disposição, era responsável por fazer a parte da mídia da igreja. Ele editava as fotos, ele fazia, enfim. Chegava do culto, irmãos, domingo, né? Às vezes a gente tem o nosso momento ali depois do culto em família. João, desce, vem aqui com a gente. Vamos assistir The Chosen. Não posso, estou fazendo as fotos da igreja. Era assim, irmãos. Todo domingo ele fazia. E o Senhor direcionou, o Espírito Santo deu uma direção para o Marcelo, para fazer o convite para a Rafaela. Irmãos, se você não tem acompanhado a página da igreja, as publicações, acompanhe. Eu não me canso de falar para ela, e eu falo sempre, não falo, Rafa? Você está matando a pau. Teu trabalho está sensacional. Ela está desenvolvendo um trabalho, irmãos, que está edificando a igreja, que está crescendo a igreja. O que a Rafaela tem feito, irmãos, nas publicações da igreja, tem sido sensacional. Os vídeos que essa menina faz, irmãos, ela fez os vídeos do Café das Mulheres, ela fez os vídeos do aniversário da pastora. Ela está desenvolvendo a habilidade, o dom que Deus deu para ela. E quem está ganhando com isso? A igreja, nós. Os vídeos, as publicações estão chegando em outros lugares. Daqui uns dias, pessoas serão salvas, vidas serão alcançadas por conta da publicação que a Rafaela está fazendo. Ela se colocou a trabalhar para o reino. Outro exemplo que eu quero dar aqui. Pais, mães, vocês têm acompanhado as aulinhas dos seus filhos? Vocês têm acompanhado os trabalhinhos que eles têm levado para casa? Irmãos, todos nós sabemos da dificuldade que sempre foi a escolinha da igreja. E isso não é só aqui na comunidade cristã. Isso é em todas as igrejas. Infelizmente, o inimigo sabe do potencial que a escolinha das crianças tem e ele age em cima disso. E ele faz com que as pessoas não queiram se envolver com a escolinha. Eu, por um bom tempo, fui para a escolinha porque os meus filhos estavam lá e eu me achava na obrigação de ir para a escolinha, porque os meus filhos estavam lá. E fiz isso por um longo tempo. Mas de um tempo para cá, a Solana assumiu a escolinha. Irmãos, Solana, na verdade, nem eu sabia que você tinha tanto dom para coisa. Irmãos, as crianças estão apaixonadas pela escolinha. Esses dias eu fui lá e elas estavam recortando umas figurinhas. Irmãos, eu queria levar para casa as figurinhas. É muito lindo. É lindo o que elas fazem. Elas estão desenvolvendo, a Solana junto com a Gabi, com a Núbia que está lá atrás, com as meninas, elas estão desenvolvendo, a própria Rafaela que também está na escolinha, elas estão desenvolvendo um trabalho sensacional na escolinha. E quem vai ganhar com isso tudo?
Quem vai ser os novos pastores, as novas pastoras da nossa igreja? Quem vai ser os novos diáconos, as novas diaconisas da nossa igreja? Eles que estão lá atrás. E as meninas aqui, ó, encabeçada pela Solana, estão desenvolvendo um trabalho fenomenal. Ela se colocou à disposição para trabalhar. Ela se levantou, as duas aqui. Tem outros exemplos aí, irmãos, mas eu usei e citei as duas que é mais recentes. Elas estão desenvolvendo as suas funções, elas estão desenvolvendo as suas habilidades. E quem está ganhando com isso? A igreja, o corpo de Cristo. Efésios 4,16 diz assim, ó: dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem realizado a sua função? Você tem cooperado? Às vezes a gente ouve aqui, irmãos, e eu já ouvi várias vezes: a igreja não está crescendo, a igreja, né, não está vindo pessoas, o Senhor não está mandando pessoas para cá. Irmãos, o Senhor sabe da nossa limitação. Como que Ele vai mandar pessoas para cá, se a parte que cabe a mim, se a parte que cabe a você, talvez não está sendo feita? Como que o Senhor vai mandar famílias para cá com crianças, se nós estamos passando apertado com 4 professoras para a escolinha, dessas 4, 2 ainda estão envolvidas com as fotos? Como que o Senhor vai mandar famílias com adolescentes, com jovens para cá, se nós não temos pessoas que se levantam para liderar esses jovens, para liderar esses adolescentes? O Senhor sabe das nossas limitações. Enquanto nós não desenvolvermos as nossas funções, enquanto nós não nos colocarmos à disposição na praça para trabalhar para o reino de Deus, não vai acontecer, irmãos, infelizmente. Está começando um novo ano aí, irmãos. É tempo da gente refletir se vai ser mais um ano que nós vamos vir para cá todo domingo, ouvir o culto e ir para casa, ou se vai ser um ano que nós vamos vir para cá e revolucionar essa igreja. Marcelo falou ontem lá também. Quem lembra aqui, irmãos, o que a Jane pregou aqui domingo passado? Você lembra o que a Jane pregou aqui domingo passado? Você lembra qual foi o texto que a Jane pregou aqui domingo passado? Muitas vezes, irmãos, na segunda-feira, a mensagem não está mais nem no nosso coração, nem na nossa mente. A gente esquece. A gente não fica meditando. E aí a gente não entende muitas vezes porque o nosso relacionamento com o Senhor está tão frio, está tão morno. Porque a gente acha, muitas vezes, que vir no domingo, ouvir a mensagem é o suficiente. Pelo amor de Deus, irmãos, é necessário. Você está aqui todo domingo para ouvir a mensagem. Mas isso não é o suficiente para fazer com que eu e você tenhamos um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. Trabalhar, cooperar, se envolver com as coisas de Deus, isso gera relacionamento e intimidade com o Senhor. Quer ter um relacionamento com o Senhor, irmãos? Quer ter intimidade com o Senhor? Comece a trabalhar, comece a cooperar com o reino. Que isso possa ficar assim, irmãos, ó, martelando na sua cabeça. Que você possa lembrar que nós, eu e você temos um dom, eu e você temos um chamado. E enquanto nós não colocar isso em prática, o corpo inteiro sofre, a igreja não cresce. Deus tem trabalho para mim e para você. Aí não vale, irmãos, vir com desculpa. Eu sou velho demais, eu sou novo demais. A Solana está aqui quanto tempo? Bem antes de mim. Ela começou agora, há pouco tempo, desenvolveu o trabalho na escolinha. E está aí. A Rafaela, quantos anos a Rafaela tem? E está aí, desenvolvendo um trabalho. Então, irmãos, eu sou velho demais, eu sou novo demais. Irmãos, lá na parábola que a gente leu, tinha trabalho para todos. Os que começaram bem cedo, os que começaram bem tarde, tinha trabalho para todos. Isso não era uma preocupação do proprietário.
A preocupação dele era de não ver ninguém desocupado, era de não ver ninguém ansioso. Analise sua vida, irmãos. Você tem se dedicado à obra de Deus? Você tem se dedicado a trabalhar para Deus? Quanto tempo do seu dia você está disponível para fazer as coisas de Deus? Eu não estou dizendo que você tem que largar a sua vida, não é isso. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos estudar, cada coisa no seu lugar. Mas muitas vezes, irmãos, as coisas de Deus não têm lugar na nossa vida. Não achamos um tempo para trabalhar para o Senhor. Busque uma direção do Espírito Santo, irmãos. Peça para Ele no que você pode trabalhar, aonde você pode ser útil. Possivelmente o seu dom está relacionado a algo que você goste muito. O Espírito Santo nos ajudaria, diz que nos ajudaria em todas as coisas, né? Então peça para Ele, peça ajuda para Ele. Peça o que você tem que fazer. Comece, irmãos, nunca é tarde demais. Dê o primeiro passo. Saia do seu lugar. Venha falar com a pastora Leni. Venha falar com o pastor Marcelo. Venha falar com o presbítero Fernando. Olha, eu senti no meu coração que eu tenho um dom para fazer isso. Olha, eu senti no meu coração que eu posso ajudar nisso aí. Vamos orar? E aí nós vamos ver se o Senhor responde. Mas, irmãos, o Marcelo, a pastora Leni, o presbítero Fernando, eu, assim, conhecendo um pouco deles, eles não vão chegar intimando você a fazer qualquer coisa. Então, irmãos, precisa partir de nós. Precisa partir de nós. Como eu disse, irmãos, né, falando do pastor Odair, o quanto ele se dedicou por essa igreja. O pastor Odair, irmãos, ele foi uma bênção para essa igreja. Quantos de nós aqui aprendemos com o pastor Odair? O pastor Odair ensinava, o pastor Odair orava, o pastor Odair pregava. Ele foi uma bênção para essa igreja. Será que eu e você temos sido uma bênção para essa igreja também? Será que se ele estivesse nos vendo hoje, lá da onde ele está, ele iria dizer assim: fiz um bom trabalho, valeu a pena insistir pelo fulano, valeu a pena insistir. Tem trabalho para mim e para você, irmãos. Não é porque você é novinha, não é porque você já é de idade. Tem trabalho para todos aqui. Você só precisa estar disponível. Segundo tópico da mensagem. A comparação tira a alegria de desfrutar o que já recebemos. A partir do verso 8 em diante, nós vamos ver que a melhor hora ali é chegada, é a hora da recompensa. Diz o texto que o dono da vinha pede para que o administrador pagar o salário aos trabalhadores. E o dono, irmãos, ele pede algo assim, né? Meio estranho. Ele pede que começa a pagar pelos últimos contratados. Ó, irmãos, eu, assim, lendo a parábola, só pode que esse homem queria estar querendo causar alguma confusão, né? Por que começar pelos últimos? Por que começar? Se ele paga ali, né, os primeiros ali, possivelmente os primeiros iam embora, não é? Os primeiros que começaram ali às 6 da manhã, eles iam embora. Às vezes nem ia ficar sabendo o que os outros receberam. E está tudo certo. Não ia ter nada de confusão, rolo e confusão. Mas ele pede que comece a pagar pelos últimos. E o que é pior, irmãos, ele pede que seja pago a mesma quantia. A mesma quantia recebeu aquele que trabalhou 1 hora, daquele que trabalhou às 6 horas, às 12 horas ali. Irmãos, vamos ser sinceros. Se fosse eu, se fosse você, que ficou ali, sol a sol, irmãos, 12 horas, deveria ser um calor lascado, né, irmãos? Chegasse na hora de receber, irmãos, não pode mentir, o Senhor está vendo teu coração. Você também iria ficar injuriado? E as meninas concordaram, não é só eu, graças a Deus. Eu também, né, irmãos? A gente também iria achar que era injusto, irmãos. Com certeza, irmão, nós iríamos reclamar. Com certeza nós iríamos achar que era uma injustiça. Aqueles primeiros trabalhadores acharam injusto. Eles começaram a reclamar com o proprietário, porque aquele proprietário os comparou com os últimos, os primeiros foram comparados com os últimos. Ele disse assim, ó, no 12:
Estes homens, contratados por último, trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Aqui está um grande perigo, irmãos. Os primeiros trabalhadores se compararam aos últimos. E a comparação, irmãos, ela tira a nossa alegria. A comparação faz com que nós deixamos de desfrutar aquilo que nós já recebemos. Quem daqui, irmãos, nunca ficou triste com aquele seu amigo, com aquele seu parente, com aquele seu chefe, que ele nem é tão certinho quanto você? E muitas vezes nem na igreja ele vem. Dízimo, ele nem dá. E você, dizimista, ofertante. E aquele lá, que nem é tão assim, a vida dele, ó, está indo de vento e polpa, irmão. Ele tem casa própria, ele tem carro. Agora no final do ano você vai abrir o Face, ele vai estar na praia. E os queridinhos de Jesus? Nada. Quem nunca se revoltou, irmãos? Quem nunca achou que isso era uma injustiça? Pelo menos alguma vez na vida você não falou assim: pô, Deus, que história é essa? Como assim o Senhor está abençoando mais o fulano do que eu? Por que o outro tem sido mais abençoado, se eu que sou tão fiel a Ti, Senhor, não sou tão abençoada assim? As comparações, irmãos, tiram a nossa alegria. E essa comparação gera sentimentos ruins na nossa vida. Os primeiros trabalhadores ali, eles se compararam aos últimos. E a comparação fez com que eles não desfrutassem do que eles já haviam recebido. Sentimento de ingratidão. Eles deixaram de enxergar a bondade do dono. O dono já havia retirado eles lá da praça, irmãos. O dono ofereceu o trabalho. Eles deixaram de enxergar aquilo que eles já tinham recebido e passaram a enxergar o que o outro estava recebendo. Qual o sentimento? Inveja. A comparação, irmãos, gera sentimentos ruins dentro de nós. Ingratidão, inveja. Quantas pessoas deixam de contemplar, deixam de se alegrar com o que elas têm recebido, porque muitas vezes fica cobiçando o que é o do próximo, achando que Deus é injusto porque está abençoando mais o outro, porque está abençoando mais o ímpio. Aí, irmãos, a gente acaba focando mais no que o outro está recebendo e acaba esquecendo daquilo que Deus já nos deu. Irmãos, quantas pessoas queriam ter filhos obedientes, que eu sei que a grande maioria de vocês aqui tem. Quantas pessoas queriam ter a saúde que vocês têm, que nós temos. E muitas vezes a gente acaba focando no que o outro está recebendo e acaba esquecendo aquilo que Deus já nos deu. Analise sua vida. Você tem se alegrado com o que Deus tem te dado? Ou você ainda acha que Deus tem sido injusto com você? Porque Ele tem abençoado mais o outro. Nós precisamos exercer, irmãos, a gratidão na nossa vida. Não vamos ficar olhando para que o nosso vizinho está recebendo, irmãos. Vamos ser gratos pelaquilo que Deus está nos dando. Agradecer a Deus. Aquilo que você está recebendo é o que você está merecendo. É o que Deus tem para você. E Deus sabe exatamente o que você precisa. Não deixe que a comparação gere em seu coração um sentimento de ingratidão, de inveja. Não se comparem com ninguém. Você é exclusivo, filho do Deus vivo. Ele te fez único. Ele te fez única. Não perca tempo se comparando com ninguém, colocando sentimentos de inveja e de ingratidão na sua vida. Seja grato por aquilo que Deus já fez. Não deixe que a comparação tire a sua alegria. Impeça você de desfrutar o que Deus já te deu. Não compare a sua vida com a vida do ímpio. Se você tem de alguma dificuldade com isso ainda, irmãos, depois do que eu já falei, eu não vou ler aqui agora, para a gente não se alongar. Vai lá e leia o Salmo 73, tá?
Se você tem alguma dificuldade em relação a isso, porque Deus está abençoando mais o ímpio, porque Deus está abençoando mais o outro do que eu, vai lá e leia o Salmo 73 e peça para o Espírito Santo falar o seu coração. Terceiro ponto da mensagem. Essa aqui, irmãos, essa falou comigo. Até as outras assim, né? Eu, graças a Deus, tenho trabalhado, tenho desenvolvido o trabalho, enfim. Mas essa aqui falou comigo. E eu sou sincera em falar para vocês. Terceiro ponto da palavra. A recompensa. Quantos daqui, irmãos, gosta de um reconhecimento? Quantos de nós aqui gostamos de um tapinha nas costas? Valeu, você fez um bom trabalho. Talvez seria um pouco irônico da nossa parte dizer, não. Isso é do ser humano, irmãos. A gente, infelizmente, que eu falo que talvez infelizmente, a gente espera uma recompensa. Pelo menos um joinha. Você fez um bom trabalho. Isso é algo do ser humano. E assim, irmãos, não é errado a gente esperar isso. Não é. E também não é errado a gente reconhecer e valorizar as pessoas. É bem legal isso, tá? O único problema é que essa recompensa, ela não pode ser a motivação para nós fazermos algo. Principalmente quando esse algo se diz respeito às coisas de Deus. A recompensa não pode ser o meu foco, não pode ser o meu objetivo. Eu vou fazer porque eu vou ganhar isso. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Quantos a gente conhece que faz alguma coisa porque já está esperando a bênção de Deus? Na parábola que nós lemos, os primeiros trabalhadores foram contratados por 1 denário. Essa seria a recompensa deles. E os outros que foram contratados, eles foram sem saber. Eles simplesmente foram. Quando fazemos algo, irmãos, pensando na recompensa, a gente corre um grande risco de nos decepcionar, de nos frustrar. E sabe o que é pior? Muitas vezes a gente acaba se revoltando contra Deus. Se irando contra Deus, achando que Deus não nos recompensou da maneira com que deveria. Então, irmãos, todo o trabalho que nós fizermos, principalmente para Deus, para o reino de Deus, eu quero dizer para você, não vá pensando na recompensa. Sabe por quê? Porque isso te frustra, isso te machuca, isso te decepciona. Quando a gente passa a entender que a gente faz as coisas porque Deus é para Deus, porque a gente faz para Deus e não esperando nada em troca, tudo fica mais leve. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente se revolta contra Deus. Eu ouvi uma historinha, contar rapidamente para vocês, só para a gente deixar ilustrado aqui para a gente ir. Conta-se que um missionário, há 50 anos ele ficou por aí fazendo missões. Ele e a esposa dele foram fazer missões aí pelo mundo, pela sua igreja, né? Ele era missionário e foi fazer essas missões. E um determinado tempo, depois de 50 anos, ele volta para a sua igreja. E diz que quando ele chegou isso é só uma história, tá, irmãos? Diz que quando ele chegou na igreja, o que ele esperava? Festas, reconhecimentos, né? Valorização. E não foi nada disso que aconteceu, irmãos. Ele simplesmente voltou e está tudo certo. E conta a história que esse homem se revoltou muito com Deus. E ele disse assim para sua esposa que ele não ia mais orar. Que ele tinha se dedicado 50 anos da vida dele à obra de Deus, à missão. E que agora ele se revoltou contra Deus e ele não ia mais orar. E ele falou para ela assim, quando você for lá orar para esse seu Deus aí, pergunta para ele se é dessa maneira que ele trata as pessoas que trabalham para ele. Pergunta para ele se é dessa maneira que ele trata quem é fiel, quem serve ele na obra. Pergunta para ele. E esse missionário sai de casa e depois de um certo tempo ele volta para casa e ele pergunta à sua esposa, você chegou a orar? Você perguntou lá para o seu Deus se é assim que ele trata os missionários, se é assim que ele trata aqueles que se envolvem com a obra? Ela falou assim, sim, orei,
E o que ele respondeu? Deus mandou te dizer que a tua recompensa não é aqui. Você ainda não está em casa. A nossa recompensa não é aqui, irmãos. Nós precisamos pensar, lembrar disso. Nós não estamos em casa. A nossa recompensa vai chegar. E ela não será dada por homens, o que é melhor. Ela não será dada por homens, ela será dada por Deus. Colossenses 3 diz, para fazermos de todo o coração, como para o Senhor, e a recompensa virá de Deus. Irmãos, nós só precisamos estar disponível, nós só precisamos querer trabalhar, querer cooperar. E o trabalho será recompensado por Deus. Nada. Você fala, mas eu fiz isso. Irmãos, nada do que a gente fizer é inútil. Nada. Nada vai passar despercebido por Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Só trabalhe, irmãos. Nada do que a gente fizer será inútil. E a recompensa virá do Senhor. No tempo certo, a nossa recompensa vai chegar. Lembre-se, você não está em casa ainda. Último e quarto ponto, não menos importante. A parábola nos ensina que o dono é generoso. No versículo 15 diz assim, ó. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Aqueles trabalhadores, irmãos, que trabalharam apenas uma hora, aos olhos humanos, eles não mereciam receber a mesma quantia. Eu já perguntei aqui, algumas pessoas balançaram a cabeça dizendo se era injusto. Era injusto. Eles não mereciam receber a mesma quantia que aqueles que ficaram no sol escaldante lá de 12 horas. Porém, irmãos, o dono da vinha era generoso. Ele não pagou conforme o trabalho, mas sim conforme a necessidade daqueles trabalhadores. Um denário, irmãos, naquela época, era o valor por um dia de trabalho. Possivelmente, aqueles trabalhadores, eles iriam receber um denário, era o valor que eles tinham para comer naquele dia. Era aquilo ali que eles iriam levar para suas casas, para alimentar as suas famílias. Irmãos, os trabalhadores das 5 horas da tarde, eles não deram lucro nenhum para aquele dono. Eles trabalharam 1 hora só. Se o dono fosse pagar o que realmente eles mereciam, eu nem sei a divisão lá, porque eu não sei quanto custava. Mas enfim, vamos dizer que mal e mal dava para comprar uma fatia de pão fatiado. Como é que você ia levar uma fatia de pão fatiado para a tua família inteira comer? Mas o dono não estava preocupado com o lucro, irmãos. O dono estava preocupado com a necessidade daqueles trabalhadores. E Deus, Ele é bem assim. Nós não merecíamos nada, irmãos. Nada. Nós tínhamos uma dívida enorme. Mas Deus sabia do que nós precisávamos. E Ele foi lá, entregou o filho dele para pagar uma dívida, para pagar um valor por nós. Deus é bondoso, irmãos. Deus é generoso. Ele sabe do que nós precisamos todos os dias. Ele sabe do denário que você precisa todos os dias. Eu não sei se já aconteceu com você, talvez tenha acontecido só comigo, de você ter aquela impressão que Deus não está te vendo. Que você ora e Deus não está te vendo. Talvez seja só comigo que aconteceu essa situação. Que você acha que Deus te esqueceu. Mas se você for prestar bem atenção, lá na parábola, ela diz assim, ó, que os primeiros trabalhadores, o dono saiu para procurar. Ele saiu para procurar trabalhadores. Já os outros trabalhadores, o texto vai dizer assim, ó, que o dono passou e viu aqueles homens precisando de trabalho.
Ele sabia que aqueles homens precisavam de um denário. Ele viu aqueles homens na praça. Ele sabia que possivelmente aqueles trabalhadores iriam, a família deles iria comer com aquele denário. Ele sabia da necessidade daqueles trabalhadores. Deus está te vendo sim, irmãos. Deus está te vendo. Não deixe o inimigo colocar mentiras na sua mente, no seu coração, dizendo que Deus não está vendo o que você está passando, dizendo que Deus te esqueceu. Não, irmãos, Ele está te vendo sim. Assim como aquele dono passou pela praça e viu aqueles trabalhadores e se preocupou com o denário daqueles trabalhadores, o Senhor também está te vendo e Ele também está preocupado com o teu denário. Não tenha dúvida disso. Ele é bondoso, amor, irmãos. Ele é generoso. Ele não vai te deixar faltar o sustento do seu dia. Ele sabe das suas necessidades. Creia nisso, irmãos. Ele está te vendo. Mas eu só digo uma coisa para vocês, irmãos, para nós encerrar. Esteja disponível para o Senhor. Esteja disposto a trabalhar para o Senhor. Esteja disposto a cooperar com o Evangelho. O Senhor vai te recompensar. O Senhor vai cuidar da sua vida. Às vezes a gente fica muito preocupado só com as nossas coisas, irmãos, e esquece as coisas de Deus. E eu quero que nessa noite você reflita sobre isso, irmãos. Como eu disse, última pregação de domingo do ano. Ano que vem, a pregação do domingo já é ano novo, já é 2025. Eu não sei se você tem o hábito de fazer a sua listinha de pedidos, dia 31 agora. Não sei se você tem o hábito de fazer sua listinha. Irmãos, de coração eu quero pedir para vocês, ore antes. Peça direção para Deus do que você pode pôr nessa listinha. Cuidado para você não colocar somente bens materiais. Cuidado para você não colocar somente aquilo que... Não estou falando que não é para você pôr, irmãos. Casa, carro, um bom trabalho, um esposo, faculdade. Não estou falando que não é para pôr isso. Mas se preocupe também, irmãos, nessa lista, de ter algo que possa dizer lá, isso eu vou fazer para cooperar com o Evangelho. Se disponha, irmãos, a 2025 fazer um ano diferente. E eu quero dizer para você que se você se dedicar, se você cooperar com o Evangelho, o Senhor vai te ver. Fica tranquilo, não precisa se preocupar. Ele vai te recompensar. Irmãos, muitas vezes a gente fala que não tem tempo, porque precisa trabalhar, porque precisa ganhar dinheiro, porque precisa fazer isso, porque precisa fazer aquilo. Buscai primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, ache um tempinho aí na sua vida para fazer algo para o Senhor Jesus. Eu vou dizer para você, é maravilhoso, é gratificante. E o que é melhor ainda, é isso que vai gerar um relacionamento seu com o Senhor. É você estar envolvido, é você estar trabalhando com o Senhor, é você estar cooperando com o Senhor. Você vai ver o quanto o seu relacionamento vai se fortalecer com o Senhor Jesus. Pense nisso, irmãos. Faça a sua listinha dia 31. Peça direção ao Espírito Santo. Coloque o seu dom em prática. Coloque a sua habilidade em prática. Que no ano que vem a gente tenha mais testemunhos, né? Não só o da Rafaela e o da Solana, mas que mais pessoas aqui possam dizer, olha, naquela última mensagem, eu decidi que eu ia começar a fazer isso. E agora, esse ano, eu desenvolvi e eu cresci. E o Senhor olhou para mim, e o Senhor me recompensou, e o Senhor cuidou do meu denário. Trabalhe, irmãos, coopere, se dedique para a obra do Senhor. Amém? Quero convidar você a se pôr de pé. Aquilo que o Senhor
falou com você aí durante a mensagem. Eu acredito que não é em vão, nada é por acaso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Alguma coisa o Senhor deve ter ministrado no seu coração. E esse é o momento de nós orarmos. Coloque diante do Senhor, fale para Ele da tua necessidade. Agradeça talvez a Ele pelo ano que se passou, por você ter se dedicado à obra, por você ter trabalhado tanto para Ele. Ou coloque na presença dEle o teu desejo, a tua vontade de fazer mais para o Senhor. Vamos orar, irmãos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, primeiramente pela tua presença. Te agradecer, Senhor meu Deus, pela oportunidade, Pai, que temos de mais um ano, Senhor Deus, passarmos aqui, Pai, nessa comunidade, Senhor Deus, podendo trazer a tua palavra, Senhor Deus, compartilhar a palavra com a igreja. Obrigada, Senhor Deus, por todas as mensagens que aqui foram faladas, Senhor Deus. Eu espero, Senhor Deus, que todas as mensagens possam, Senhor Deus, criar raiz no coração dos irmãos, que não venha só ser uma mensagem de um domingo, mas algo que possa transformar a vida, as nossas vidas. Algo, Senhor Deus, que venha nos tornar cada dia mais parecidos contigo. Que esse é o nosso desejo, Pai, essa é a nossa vontade. Que cada dia, Pai, dia após dia, nós venhamos nos tornar a tua imagem e semelhança. Que as nossas atitudes, Pai, que as nossas escolhas, que as nossas decisões, Pai, sejam sempre, Senhor Deus, semelhantes à tua, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, por essa mensagem que o Senhor trouxe hoje, no último dia, Senhor Deus, para a igreja. Nos despertando, Senhor Deus, quanto ao trabalho, quanto à cooperação, Senhor Deus, para o teu reino, Pai. Senhor, nos ajude cada dia mais a entender qual que é o propósito, qual que é o plano do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos passar por aqui, Senhor Deus, sem ter feito nada, Pai. Senhor, que naquele grande dia, Pai, nós possamos nos apresentar para o Senhor, diante do Senhor, com as nossas mãos cheias, Senhor Deus. Que nós possamos dizer, Pai, tudo aquilo que nós fizemos, Pai, em prol do teu reino, Senhor. Pai, desperta nos nossos corações, Senhor Deus, o desejo, Pai, de te servir, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a deixar, Senhor, muitas vezes as nossas vidas, Pai, nós focamos tanto nas nossas vidas, Pai, e acabamos esquecendo, Senhor Deus, de fazer algo para Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos dedicar mais ao Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, buscar o nosso dom, para que assim, Senhor Deus, toda a igreja, Pai, o corpo de Cristo possa crescer, que cada um venha desenvolver a sua função dentro dessa igreja, Pai, para que no final deste ano, Pai, essa igreja esteja cheia de pessoas, de trabalhadores para o teu reino, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, cada dia mais buscar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Não nos deixe, Senhor Deus, nos comparar a ninguém, Pai. Que a comparação com as pessoas do mundo, Senhor, não roube a nossa alegria, Pai. Que a comparação, Senhor, não nos deixe, Senhor Deus, gerar em nosso coração um sentimento de ingratidão, de inveja, Pai. Não deixe, Senhor Deus, que a comparação, Senhor Deus, tire a nossa alegria, Pai. Faça com que nós deixamos de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos olhar, Senhor, aquilo que o Senhor já tem nos dado, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos trabalhar, Senhor, incansavelmente, Senhor Deus, em nome de Jesus, sabendo, Pai, que a recompensa nós iremos receber quando chegarmos aí, Pai. Que nós não venhamos esperar recompensas aqui, Pai, para que isso não cause nenhuma frustração, nenhuma decepção nas nossas vidas, mas que nós possamos entender, Senhor Deus, que quem nos recompensa é o Senhor, e que quando nós chegarmos em casa, a nossa recompensa estará lá nos aguardando, Pai. E eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua generosidade. Muitas vezes, Pai, a gente é ingrato. A gente acha que o Senhor esqueceu. Muitas vezes a gente acha que o Senhor não está nos vendo. Mas o Senhor nunca esquece um filho seu. Pai, nos perdoa, Senhor, por muitas vezes não agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez. E tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Senhor, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor fizeste por nós.
Obrigada pelo sacrifício que o Senhor fez, dando o seu filho por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Nos ajude, Senhor, a reconhecer a tua bondade e a tua generosidade, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Mais uma vez, Pai, obrigada por esse ano de 2024, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, vir em 2025, Senhor, dispostos, disponível, Senhor. Que o Senhor possa passar na praça e encontrar muitos trabalhadores dispostos a trabalhar para o seu reino. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.